Fala, galera! Tudo bem? Como é que estamos? Hoje eu vim falar sobre uma coisa muito importante, de cunho pessoal também. Pra quem não sabe, eu fui diagnosticada com TDAH há 1 ano e meio atrás. Vou falar um pouquinho sobre como é que foi essa experiência de chegar até o ponto de descobrir. Desde criança, né? Eu sempre fui considerada aquela criança que era muito hiperativa, muito sapeca, né? E antigamente minha mãe, meus pais não tinham essa palavra, né? Não sabiam essa palavra também de hiperatividade. E eu era uma criança muito sapeca. Antes dos 3 anos de idade, eu já tinha quebrado uma perna e um braço. Enfim, e aí... eu vim e fui crescendo, né, eu sempre gostava muito de aprender. Eu fui uma criança inteligente e tal, mas sempre tive aquela dificuldade de prestar atenção, né, de conseguir focar durante as aulas, etc. Então eu sempre fui considerada uma criança bagunceira. E eu acho que os professores, eles ficavam bem irritados comigo, né. E então, eu vim levando, né, essa vida e tal, como uma criança que não gostava de estudar, uma criança preguiçosa, que não gostava de ler. Essas coisas bem, bem típicas mesmo de antigamente, né. Então, o que acontece? Eu vim vivendo normal e eu sempre fui muito de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu não conseguia prestar atenção em uma coisa só, eu sempre estava prestando atenção fazendo 5 coisas ao mesmo tempo. E se eu achasse alguma coisa que me interessasse, aí, cara, eu esqueci até de comer, eu esqueci de beber água, eu esqueci de fazer qualquer coisa. E se fosse uma série, eu assistia a série, eu comia a série num dia só. Se é um livro de 600 páginas, teve uma vez, cara, que eu li, eu acho que eu até lembro o nome do livro, se chama Suicidas. É um livro, um escritor brasileiro, né, uma história que se passa no Rio de Janeiro, etc. Não sei se vocês já ouviram falar. E esse livro, se eu não me engano, ele tem mais de 400 páginas, eu acho. 400 e pouco, ou 500 páginas, não sei, não lembro. Mas a história me interessou tanto, cara, que eu li o livro em 3 dias. E eu já tinha ganhado uns 3 livros já que a minha irmã tinha me dado. E tinham, 30 páginas e eu não consegui ler. Então, eu achava muito estranho, sabe? Ser desse jeito e tal, mas aí era aquela coisa, cara, você só consegue ler aquilo que você gosta e que tem interesse, beleza. Até o momento que, cheguei no fundo do poço mesmo, que eu tinha uns 27 anos, e eu tava de home office naquele dia, e eu trabalhava para uma empresa que, graças a Deus, me permitia poder ficar de home office na época de pandemia. E teve um dia que eu cheguei literalmente assim, já vinha acontecendo há alguns anos, né? Eu sempre tive muita dificuldade de manter interesse nas mesmas coisas. Então eu sempre eu enjoo muito rápido das coisas, independentemente do que seja. Então eu chego nesse dia e eu tava parado olhando pro teto, eu não conseguia me mexer, não conseguia pensar, não conseguia falar nada. Eu só queria literalmente pegar minhas coisinhas, subir a ponte ali, vocês sabem, né? E aí eu procurei na internet alguns psicólogos e tal. Achei 3 psicólogas que me interessaram e eu mandei mensagem para as 3. E uma me respondeu, que foi a salvação do dia. Ela é maravilhosa, ela foi maravilhosa e ela conseguiu me atender e fazer uma ligação de emergência comigo, né? Naquele dia, e aí eu fiz acompanhamento com ela e tal. E aí ela com o tempo, né, das sessões, etc.,
ela foi dando uns checks, né, na listinha dela de transtorno de TDAH. E aí chegou um dia que ela me recomendou para um psiquiatra, etc. Fui lá no psiquiatra, e o psiquiatra fez alguns exames, né, e tal, teste também. E aí depois de um tempo veio o diagnóstico de, olha, você tem TDAH. Eu olhei pra cara da criatura. Cara, pensa numa psiquiatra maravilhosa. Eu olhei pra cara dela, eu falei, o quê? Ela você tem TDAH, mas assim, não precisa ficar assustada. Eu, como assim? Enfim, comecei a entrar em pânico, né? E aí ela me explicou, etc, o que a falta de conhecimento não faz na pessoa, né? E aí ela me explicou, etc, e a gente começou um tratamento lá e tal. E eu nunca gostei de tomar remédio, então quando ela falou que eu teria que, pelo menos nesse início, né, teria que fazer tratamento, acompanhamento com medicamento, etc, eu entrei em pânico. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que tomar socorro, vou ter que tomar pílula, vou ter que tomar remédio todo dia, meu Deus, vou ter que acordar, o que eu vou fazer? Não vou nem beber água, vou tomar um remédio, entendeu? Então pra mim já aquilo, meu mundo acabou ali, cara, porque num dia você acha que tá tudo certo, no outro dia você descobre que você tem TDAH, enfim, e aí pra mim foi como se meu mundo tivesse caído, desmoronado, como se fosse um bicho de 7 cabeças. E aí depois, hoje, né, convivendo, etc, com isso, você percebe que não é, né? Não é isso tudo. E na minha cabeça... E, tipo assim, o tempo pra mim também passa de forma diferente, sabe? Por exemplo, na minha cabeça, eu descobri que eu tenho TDAH há 1 ano e meio atrás, mas na verdade, se eu não me engano, foram há 3 anos atrás. Eu vivo no mundo paralelo, certeza, cara. E eu não consigo fazer script pra vídeo, etc. Ou fazer script. Já sentei pra escrever, pra fazer script. Cara, não flui. Eu sou assim mesmo, vai sair mesmo os episódios dessa forma. Eu não consigo fazer script, já tentei, não rola, não tenho paciência. E enfim, é isso mesmo. Aqui vai ser Andy nua e crua, entendeu? Mas assim, e aí, com tratamento, etc, fiz uso da medicação e tal, melhorou bastante. Por mais que eu seja contra remédio, eu entendi que no meu caso era bem necessário, então fiz esse uso. Eu também tenho ansiedade, mas meu nível de ansiedade, digamos que é leve. A única coisa que me afeta bastante, assim, a parte da impulsividade do TDAH e da ansiedade é a parte alimentar, né? E eu vou trazer pra vocês no episódio da semana que vem, um pouco mais sobre essa parte da alimentação. Enfim, e aí é basicamente isso. Eu descobri, etc, e daí você vê que não é um bicho de 7 cabeças. A melhor coisa que eu fiz foi, literalmente, ir na psicóloga, ir ao psiquiatra, conversar sobre o que estava acontecendo comigo, para eu tentar entender melhor como lidar comigo mesma. Acabei descobrindo que eu tenho TDAH. Com o diagnóstico, você consegue entender, né, o que são os sintomas e o que é da sua personalidade, apesar que na minha cabeça, às vezes, eu não consigo identificar o que é personalidade e o que é sintoma ainda. Mas a gente chega lá. E é isso, você consegue entender e você sabe que tem que trabalhar certas coisas. E eu já tive, já aconteceu várias vezes E acaba que se você não cuidar, se você não trabalhar isso internamente, você acaba que vai ficar assim. Vai sempre prejudicar a sua vida se você não tentar controlar. Então, cara, é complicado, sério. Eu amo fazer exercício físico, eu amo malhar, eu amo fazer trilha, eu amo fazer... eu gosto muito de fazer exercício de endurance, eu gosto de fazer...
academia, pedalar também, mas às vezes, na maioria das vezes eu não consigo ter essa disposição para sair de casa para fazer, principalmente agora que eu trabalho de home office, então acabou que os sintomas meio que ficaram um pouco mais complicados de se trabalhar, mas estou seguindo aí firme e forte, tentando aprender comigo mesma, fazendo os acompanhamentos pra gente tentar melhorar algumas coisas, né? Então, o exercício me ajuda bastante, qualquer tipo de exercício, sabe? Mas eu tenho tido algumas crises esses meses passados e não tenho conseguido focar muito na parte de exercício, na parte de controlar a compulsão alimentar, essas coisas. Então eu ganhei peso, acaba que prejudica algumas outras áreas também. Essa parte de não conseguir controlar e fazer tudo na impulsividade, essas coisas assim, ter uma certa compulsão alimentar, é que acaba que você passa mal, se você comer demais você passa mal. Ai, tô rindo de nervoso. E aí, é isso. Então, cara, se você tem TDAH e você descobriu recente, não precisa ficar assustado, não precisa ter nenhum tipo de... não é um bicho de 7 cabeças, é um negócio que a gente vai ter que trabalhar pro resto da vida, trabalhar nossa impulsividade, trabalhar a compulsão por algumas coisas, trabalhar a oscilação de humor, porque eu sou muito estressada, cara, isso é foda. Então, exercício físico é a chave, alimentação também é a chave. Eu vou começar a falar um pouco mais também sobre essa parte de alimentação, trazer essa parte de como é que funciona pra mim, pra compartilhar mesmo com vocês, etc. Se ajudar de alguma forma, porque o intuito de falar sobre isso é de ir nessa vida e trocar figurinha. Então, se você conhece alguém que tem TDAH também e vocês acharem interessante compartilhar esse podcast, eu vou trazer mais coisas sobre TDAH também. Pode compartilhar, é uma forma da gente dizer que a gente se importa com a pessoa, uma forma da gente mostrar, olha, você não tá sozinho, a gente tá aqui com você, a gente entende a sua dor e vamos junto, vamos melhorar junto e a gente tá aqui pra te dar apoio, sabe? Isso é muito importante porque você ter TDAH e conviver com pessoas que são neurotípicas, às vezes pode causar algumas faíscas, alguns desentendimentos, porque você não sabe lidar ainda com o sintoma, a pessoa também não sabe lidar com o sintoma e acaba que fica por isso mesmo. Então, tamo junto na semana que vem, ou ainda essa semana, não sei, vou ver como é que tá a minha agenda. Vou trazer também a minha experiência com a minha alimentação, dieta, exercício também, e sobre um estudo de uma mestranda que tem na Universidade Federal do Espírito Santo, que está fazendo um trabalho maravilhoso com pessoas que têm TDAH e alimentação. Então, assim, a gente precisa cada vez mais de pessoas se empenhando para fazer esse estudo e ela tá arrasando e vou trazer pra vocês como é que foi essa experiência, esse primeiro contato, e eu espero poder trazer mais coisas interessantes também pra compartilhar com vocês o que que me ajuda, o que não ajuda e o que eu vou achando, porque eu sou curiosa, vivo futucando sobre isso e pra tentar trazer um certo conforto pra minha rotina de TDAH também e tal. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. E compartilha com as pessoas que vocês acham que vão achar interessantes. É isso. Um beijo e tchau!